E tudo tem a ver com falta de perdão, tem a ver com confissão de pecados, tem a ver com falta de cumprimento das escrituras, incluindo batismo, dízimos, ofertas, tem a ver com falta de caráter, falta de andar direito, falta de buscar o Senhor, e tudo engloba, pois sim, são muitos jogos que a gente tem que tirar, fazer aquela faxina bem abençoada. Veja o versículo 19. Os servos de Isaac cavaram no vale e encontraram lá um grande veio de água. Todavia os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, argumentando: a água é nossa. Queridos, olha para mim, antes de terminar o segundo versículo. Os invejosos que se levantam contra a tua vida, contra a minha vida, ele não quer que você tire água do poço porque ele criou. Mas quando você vai lá e trabalha, e a água começa a jorrar novamente, aí ele fala assim: a água é nossa, não é sua não. Porque o invejoso ele é assim, ele não quer algo, ele não acha algo que é bonito algo que você tem, ele quer o que você tem. Ele olha para você e fala, vamos dizer assim, vou falar dele assim, simplesmente, né? Ai que bonito o seu char. Não, eu não quero o seu char. Eu não quero ir lá na loja comprar um igual. Eu quero entrar no meu pescoço. Tira que é meu, eu quero para mim. Esse é o invejoso. E é claro que ele não vai falar assim, né? Ele vai, tem invejoso que é tão espertinho, ele fala: que lindo, vai constranger, e eu já vi isso, tá? Ele vai constranger tanto uma pessoa que a pessoa pega intimidade. Já vi isso acontecer. Já vi, não uma vez, nem duas, algumas vezes acontecer. Então veja que eles disseram isso: a água é nossa. Mas tu lembra? Olha o que diz ainda: por esse motivo Isaac chamou esse poço de Ezeque, discussão, por quando contenderam por causa dele. Ezeque significa também contendas, olha para mim, lugar de luta e intimidação. Eu quero que você guarde no teu coração nesses dias que estamos ministrando sobre família, que o inimigo da tua alma vai mover sempre para tentar destruir sua família. Meu Deus, sempre. Agora, ele terá êxito. Ai, eu vi dois, ai, que bênção. Os outros, vocês oram por vocês, tá? Bora na igreja. O inimigo terá êxito se deixarmos ele ter êxito. E aqui o próprio Isaac disse: aqui é Ezeque, discussão. Aqui é um lugar de contenda, aqui é um lugar de luta, aqui é um lugar de intimidação. E o inimigo da sua alma sempre vai tentar intimidar você, trazer contenda dentro da tua casa, brigas, xingamento, palavra dura, palavra difícil. Ele sempre vai tentar trazer o furdunço, desculpa a palavra. Sabe aquela briga, aquela coisa feia? Do nada, o outro vai pra cá. Do nada, a criança já
carne e sangue? É contra quem? Principados, potestades, dominadores do ar, desse mundo tenebroso, diz as Escrituras em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, nós vamos encontrar tudo isso. A nossa luta não é contra as pessoas. E Isaac sabia disso, que Isaac não ficou perdendo tempo brigando. Quando tu começa a ficar azedo dentro da tua casa, escuta o que eu estou falando, fique você doce. Porque azedo com azedo dá choque, sai faísca. E sempre quem sai perdendo, quem é? Os filhos. Porque daí o filho passa e já dá na lei. Mas eu não fiz nada, para que você passou? Aí é de moleque para cima. Eles nunca chamam uma criança de moleque. Moleque era todo o sacrifício que era feito a Moloque. Moloque era Deus que recebia e até hoje recebe, tá? Existe isso ainda hoje. Sacrifícios de crianças. Nunca chame moleque. Nunca diga, menino, seu moleque, seu capeta. Você está amaldiçoando o seu filho e está deixando o inimigo entulho dentro da tua casa, que é o poço que deve jorrar a água de Deus. Então cuidado com as brigas, cuidado com as coisas que você fala, palavrão, palavra pesada, maldição. É a mulher que fala, eu sei, sua família, não pode nem falar aqui, Deus nos livre. Aí a outra, quer ser igual sua mãe, quer ser igual seu pai, quer ser igual não sei quem, ser igual fulano, você não vai valer nada igual aquele seu tio lá que nunca valeu nada na sua vida. Aí o capeta só fica assim, não tem nem trabalho aqui, porque em vez de eu entulhar, eles não estão entulhando. Se a gente quer poços que representam bênçãos de Deus para as nossas vidas, as águas preciosas do Senhor, nós temos que tomar cuidado com a boca, nós temos que tomar cuidado com as armas do inimigo, munição para o nosso inimigo. Às vezes o inimigo não tem, ele tem até o fuzil, mas não tem bala lá, não tem bala, mas de repente a gente começa a produzir bala. Ele falou, poxa vida, hein? Tô cheio aqui. Aí é só tirar. Oi, você está me ouvindo? Deixa eu falar, vamos lá. E a palavra de Deus fala isso no versículo 21. Então seus servos cavaram outro poço. Diga, outro poço. Mas eles também, por causa desses, se desentenderam. Por isso chamou Sitna. No poço de Ezequiel, Isaac foi lá bater boca. E no poço de Sitna, que quer dizer inimizade. Queridos, quantas vezes a gente cria inimizade desnecessária? A Bíblia diz o quê? Se depender de você, tenha paz com todos. Olha, o teu irmão diz assim, e depende de você? Você quer ver uma situação que eu passei? Olha para o teu irmão e fala assim, presta atenção na pessoa e falar com você. Tudo que você valoriza, o diabo potencializa. De ruins, coisas ruins. Todas as coisas ruins que você valoriza, o diabo potencializa para te atacar. Você quer ver uma coisa que me irritava? Duas coisas que me irritavam. Era gato entrando dentro de casa, não tem gato. E era sujeira na frente de casa. Hoje estou falando coisas minhas. Todo dia aparecia gato na minha casa. Nada contra os gatos, viu, irmãos? Nada contra, mas eu não tenho energia com
os gatos nunca mais apareceram na minha casa. A pastora não fez nada com os gatos, não, tá? Mas você vê que tudo que você potencializa, coisas ruins, tudo que te irrita, tudo aquilo que você dá muita importância, o inimigo potencializa. Outra coisa é, eu varria a frente da minha casa, os vizinhos jogavam sujeira tudo na frente da minha casa. Todas as casas que eu morei. Era assim, todas. Nessa não, porque não tem problema. Mas aí aquele povo me irritou. E aí você vai criar inimizade com o vizinho. Você não tem que ser como nós ouvimos no espelho. Aí eu comecei a fazer o seguinte: eu comecei a varrer antes dos vizinhos varrerem. E aí eu varria assim, ó, pegava a sujeira deles do lado de cá, pegava a sujeira deles do lado, e eu punha no lixo, no saco, pronto, ninguém tinha sujeira para poder na minha casa, porque eu não tinha varrido. Sabe o que aconteceu? Então muitas vezes a gente cria inimizade por coisas assim, ó. Todos. Bobos. Vou falar uma palavra bem feia. Idiotas.